Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Somos gratos ao nosso Deus por mais uma noite em que o Senhor nos permite chegar na tua casa. Depois de um dia intenso de calor, chegar na casa do Senhor e certamente iremos receber o teu refrigério. Então, você que chegou aqui nesta noite, que você possa abrir o teu coração, que você possa entregar o teu melhor para Deus, que você chegue neste lugar com o desejo verdadeiramente de cultuar a Deus. Às vezes nós temos o hábito de vir na igreja, vir para a igreja na intenção de buscar algo de Deus, mas na realidade, cultuar a Deus é trazer e entregar ao Senhor o nosso culto e a nossa adoração. Que nesta noite você entregue o melhor que você tem para Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta noite, porque nós nem merecemos, mas o teu amor incondicional tem sido derramado sobre a nossa vida mais uma vez. E o Senhor tem nos permitido chegar na tua casa, para juntos, Senhor, prestarmos culto de adoração ao teu nome. Ó Pai, porque reconhecemos que sem a tua presença nada somos e nada podemos fazer. Portanto, Espírito Santo, tome a direção desta reunião, faça aquilo que lhe apraz, Pai, aqui nesta noite, e que a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, prevaleça, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Senhor, que o Senhor tenha liberdade de atuar e fazer aquilo que está no teu coração nesta noite. Portanto, Pai, chegamos aqui com o coração desejoso de adorar o teu nome, de engrandecer e exaltar a tua presença neste lugar. Portanto, Pai, assim nós oramos e abrimos esse culto em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de adorarmos ao Senhor, abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmos de número 84. Diz assim a palavra: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em quem ti confia. Quantos confiam no Senhor aqui? Aleluia. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você possa adorar o Senhor nesta noite. Glória a Deus.
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Aleluia. a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Firmado em Aleluias. misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A tua igreja te adora nesta noite, Senhor. A igreja levanta as mãos, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Nós queremos te exaltar.
Senhor, nós queremos declarar que não há Deus como Tu, que Tu és o único Senhor da nossa vida, Pai, que Tu és o motivo da nossa canção, Tu és o motivo da nossa adoração. Por isso estamos aqui nesta noite, Senhor, para adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para levantar as nossas mãos, para erguer as nossas vozes e dizer que o Senhor é santo, é poderoso, é o nosso Deus, e a Ti nós adoramos nesta noite, Pai, e vamos continuar adorando, Pai, nesta noite. Eu sou Tua casa, aleluias, glória a Deus, e que você possa adorar o Senhor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Queremos te adorar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda tudo de Senhor, Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar.
eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, glória a Deus. Adoramos o teu nome, Senhor, nesta noite. O teu Santo Espírito tem a liberdade, Senhor, de atuar na tua igreja, Senhor, em meus louvores. Nós queremos adorar o teu nome, nós queremos te engrandecer, nós queremos declarar que tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a ti nós adoramos, Senhor. E a ti, Senhor, nós glorificamos, Senhor. E a ti nós rendemos louvores, Senhor, nesta noite. Chegamos a este lugar com um coração desejoso em adorar o teu nome, Senhor. Não por tudo aquilo que o Senhor faz, mas por tudo aquilo que o Senhor é, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem dado fôlego de vida, o Deus que tem preservado, Senhor, a nossa alma e tem nos dado fôlego de vida. A esse Deus nós adoramos, a esse Deus nós exaltamos nesta noite, Senhor. Vem fazer morada, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, no nosso interior, Senhor. Queremos nos relacionar contigo, Senhor, de uma maneira mais profunda, Senhor, mais íntimos de ti. Por isso, Pai, nós adoramos o teu nome, Senhor. Queremos entregar a ti, Senhor, nesta noite, esse período de louvor, Senhor, cada cântico, Pai, cada palavra, cada canção, Pai, que possa suprir até o trono da tua glória e assim o Senhor receber, Pai, como aroma suave, Senhor, o louvor da tua igreja, Pai. Portanto, Pai, assim nós oramos e te entregamos esse período de louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você possa olhar aí para o teu irmão, abençoar a vida dele. Eu sei que a gente não está podendo, né, se abraçar, se tocar, mas que você possa lançar uma palavra de bênção sobre a vida dele. Você possa dizer para ele assim, ó, Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na tua família, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Não há escolha melhor, né, a fazer a não ser estar na presença do Senhor. Que bom que você chegou aqui e está aqui junto conosco, para juntos adorarmos, para juntos prestarmos culto de adoração ao nosso Deus, aquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Deus te fez vencer o calor de hoje e te fez chegar aqui, porque certamente o Senhor tem algo reservado para nós nesta noite. Certamente a palavra, tudo que já tem acontecido aqui, na maioria das vezes nós não conseguimos perceber com os nossos olhos carnais, mas certamente Deus já tem agido aqui neste lugar, em favor da nossa vida, em favor da tua casa, em favor da tua necessidade. Como eu disse aqui, não que nós chegamos aqui na igreja no intuito de receber do Senhor, porque na realidade quando nós chegamos à casa do Senhor, o nosso coração precisa ser um desejo de entregar. O que você trouxe nesta noite para entregar ao Senhor? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus tão bondoso, tão amoroso, que mesmo assim Ele nos abençoa. Ele tem prazer em nos abençoar. E certamente o Senhor está alegre por você estar aqui, né, para adorar o Senhor. Né, e estamos aqui neste momento para cultuar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mais uma vez, não está aqui esse final de semana, né, mas, como eu sempre falo, nós estamos aqui para dar continuidade ao trabalho. Né, o nosso pastor que é bênção na nossa vida, mas ele mesmo sempre falou que ele não é insubstituível, né? Como eu, como ninguém é insubstituível. Então ele está tirando o período dele e nós estamos aqui para dar continuidade em fazer a obra de Deus, porque Deus nos chamou, né? Deus tem um chamado específico para cada um e nós estamos aqui nesta noite, enquanto o pastor está lá com a sua família. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso pastor, né? A gente sabe que não é fácil estar à frente de uma igreja, é um desafio muito grande, né? Ser pastor é uma responsabilidade muito grande e às vezes é necessário nós tirarmos um tempo para poder tomar um fôlego, né? Para restabelecer suas forças, para continuar nessa jornada, né? Que certamente ainda é longa.
Deus ainda tem muito a realizar nesta igreja, através do nosso pastor, e que Deus continue abençoando a vida dele grandemente. Agora nós vamos adorar a Deus com a nossa vida financeira, com dízimos e ofertas na casa do Senhor. Se você tem o seu envelope preparado e desejar trazer aqui à frente, né, você pode colocar aqui na frente, depositar aqui, que nós estaremos orando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida financeira. Então, se você tiver a sua oferta, você tem a liberdade de estar trazendo aqui à frente. Vamos orar. Feche teus olhos. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, neste momento, de poder adorar o teu nome, Senhor, com a nossa vida financeira. Senhor, os teus servos vêm aqui à frente, Senhor, na certeza que só tem feito isso porque assim o Senhor tem abençoado. É o Senhor que abre as portas, é o Senhor que dá saúde, é o Senhor que envia o sustento, é o Senhor que dá a capacidade. Porém, tudo vem do Senhor, de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Os teus servos vêm aqui à frente não como quem faz troca, mas com um ato de adoração e reconhecimento das bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Portanto, Deus, continue abençoando a vida financeira de cada um dos teus servos, que meio em momentos difíceis, Senhor, de pandemia, Senhor, momentos de escassez, momentos, Senhor, de deserto, mas o Senhor tem sido fiel e abençoado a vida dos teus servos. Portanto, Deus, continue fazendo prosperar a vida financeira de cada um dos teus servos, derramando bênçãos sem medidas, bênçãos incontáveis sobre a vida dos teus servos, Senhor. Portanto, Pai, assim eu oro. Te agradeço, Senhor, por cada entrada, Senhor, por cada dízimo, por cada centavo que chega nesta casa. Te peço também, Senhor, a sua bênção sobre a vida do administrador dessa igreja, que o Senhor continue dando sabedoria, dando graça, para que ele possa aplicar, Senhor, cada centavo que chega neste lugar, de maneira que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar. Portanto, Pai, assim eu oro e consagro as entradas que estão chegadas na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida financeira. Que Deus continue te sustentando, né, te abençoando, fazendo prosperar o trabalho de suas mãos, né, nesse momento em que temos passado. Bom, agora nós vamos meditar na palavra. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. O livro de Jó, primeiro capítulo. A partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, primeiro capítulo, a partir do versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Versículo 8: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde, ou verdadeiramente? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende tu a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua presença. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito,
que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os salbeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só escapei eu para trazer as boas novas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus de coisa alguma. Até aí, querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor tem nos permitido chegar na tua casa para adorar o teu nome. E já fizemos através, Senhor, de cânticos de adoração, através da nossa vida financeira, Senhor, adoramos o teu nome. Mas agora estamos diante da tua palavra, Senhor, que é o alimento que nos mantém de pé, que nos sustenta, que nos ajuda, Senhor, a continuarmos na nossa caminhada, Pai, em direção ao propósito que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Portanto, Pai, nesta noite, me ajuda, Senhor, mais uma vez, na ministração da tua palavra, porque de mim mesmo, Senhor, não tenho nada para oferecer, mas sei que o Senhor tudo podes aqui nesta noite. Pai, eu sei que a tua palavra não volta vazia, e assim cumpre aquilo que lhe apraz. Portanto, Pai, que o teu Espírito Santo nesta noite possa usar a minha vida, Senhor, de maneira que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar, e que os propósitos que o Senhor tem estabelecido para esta noite se cumpra um a um para a glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Hoje mesmo pela manhã, quando estávamos ali no portão, eu e o irmão Jael, estava falando acerca das câmeras de segurança, né, que hoje aonde você está sendo observado. Há uns anos atrás não tinha nada disso, mas hoje, todos os lugares que você passa ainda tem uma frase, às vezes assim: sorria, você está sendo filmado, desculpa. Então nós estamos sendo observados a todo instante. E essa passagem aqui é uma passagem que fala em relação a isso, em relação à nossa vida espiritual, em relação à maneira com que temos vivido diante do Senhor. O Senhor, Ele tem nos observado, o Senhor, Ele tem visto qual tem sido a minha atitude, qual é a minha maneira de viver, qual é a minha maneira de falar. E a grande realidade é que às vezes nós vivemos numa correria tão grande, tão desenfreada, que vivemos como se não estivéssemos sendo observados. Mas na realidade, Deus, Ele tem observado cada passo. O Senhor, Ele tem observado cada palavra, cada atitude
que nós temos feito diante do Senhor. Nada pode fugir dos olhos do Senhor. Nada podemos esconder diante do Todo-Poderoso. E essa passagem vai dizer que quando os filhos de Deus se apresentam, então os anjos se apresentam diante de Deus, Satanás também se apresenta. E daquela conversa, Deus pergunta a Satanás se ele tem visto Jó. Um homem reto, um homem fiel, um homem que se desvia do mal, um homem que através da sua atitude, da sua maneira de viver, ele chamou a atenção de Deus. Deus testemunhou acerca de Jó, por causa das suas atitudes, por causa da sua maneira de viver. Deus disse a Satanás: tem visto, tem observado. Isso me faz pensar acerca de nós quanto igreja. Confesso aos irmãos que quando nós estávamos aqui louvando a Deus, quando estava cantando aquele hino que diz assim, né? Eu adoro ao Senhor, né? Nós adoramos ao Senhor. Será que verdadeiramente o Senhor recebeu a nossa adoração? Será que verdadeiramente adoramos ao Senhor da maneira que deveríamos? Será que nesse momento em que estávamos aqui cantando esse hino, adorando o Senhor, será que a voz, aquilo que falamos, reflete verdadeiramente a intenção do nosso coração? Será que verdadeiramente nesta noite o Senhor, assentado no sublime trono de glória, tem olhado para esta igreja nesta noite e tem pensado assim, verdadeiramente aquela igreja me adora, verdadeiramente os meus servos estão ali me adorando? Será que nesta noite, assim, semelhante, da mesma forma que Deus falou acerca de Jó, será que Deus pode falar nesta noite acerca desta igreja? Se nesse momento Satanás se apresentar diante de Deus, será que Deus ele pode dizer assim, tem observado a minha igreja, que me adora de verdade, que se alegra em estar na minha presença, que vivem a minha palavra, que tem temor em mim, que sou todo-poderoso, uma igreja que se desvia do mal, uma igreja que verdadeiramente eu testemunho dela? Ou será que nós temos falhados diante das expectativas que Deus tem conosco? Deus tinha uma expectativa com Jó, e Jó não decepcionou o Senhor. As atitudes de Jó não foram atitudes de decepção, mas sim atitudes que engrandeceram e glorificaram o nome do Senhor. As atitudes de Jó testificaram de um Deus que é soberano acima de todas as coisas. E a pergunta é nesta noite, de que maneira temos adorado ao Senhor? Será que o Senhor ele pode testemunhar de mim e de você? Será que nós temos sido exemplos? Será que nós temos sido uma igreja que agrada ao Senhor? Será que nós temos sido servos que verdadeiramente engrandece o nome do Senhor? Será que nós somos uma igreja que viemos aqui realmente para entregar a Deus o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oferta? Ou será que estamos entrando aqui somente na intenção de receber do Senhor? Eu vou na igreja porque eu vou buscar, eu vou na igreja porque eu quero levar a minha bênção. De que maneira nós saímos da nossa casa? De que maneira Jó se colocava diante de Deus em oração? A palavra de Deus vai dizer que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele adorava a Deus não por aquilo que Deus fazia, mas por aquilo que Deus é, que é o Deus Todo-Poderoso. E isso chamou a atenção de Deus. Será que nesta noite você já parou para pensar que você está sendo observado, monitorado, 24 horas por dia? Assim como fica uma gravação
né? Quando tem aí a câmera de segurança, que às vezes a gente quer ver alguma coisa, a gente vai lá e volta a fita e está lá. Será que Deus, Ele olhando toda a nossa vida, será o que Deus tem observado? Será o que tem na fita da nossa vida? Será que Deus, Ele pode voltar atrás e dizer, não, ó, Ronaldo me adora, a igreja me adora verdadeiramente, eu posso testemunhar, é um servo fiel, um servo temente, que se desvia do mal? Ou será que eu tenho falhado? Você precisa entender, assim como eu preciso entender, que nós estamos sendo observados. E as nossas atitudes, as nossas palavras, a intenção do nosso coração, os caminhos que temos andado, cada passo que temos dado, tem sido observado pelo Senhor, porque nada foge do olhar de Deus. Nada foge do controle de Deus, e nós não podemos esconder nada de Deus. Podemos esconder do homem, sim, mas de Deus jamais. Desculpa. Mas essa passagem, ela vai trazer alguns ensinamentos para nós aprendermos com a vida desse homem, Jó, que foi um exemplo para nós. Um homem que passou o que passou, um homem que foi provado ao extremo, mas ele não deixou de adorar ao Senhor. Aquele homem não deixou de testemunhar do seu Deus. Aquele homem que não adorava a Deus somente quando Deus abençoava. Só um minuto, desculpa. Mas nós vamos aprender nesta noite com a vida de Jó, um homem que chamou a atenção de Deus por causa das suas atitudes, por causa da sua maneira de viver, por causa da sua maneira de se relacionar com Deus. Ele não buscava a Deus somente pelas bênçãos, mas por aquilo que Deus era. E esse é o grande desafio da igreja, porque é muito fácil nós adorarmos a Deus quando nós queremos uma bênção. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando tudo vai bem, quando estamos empregados, quando o nosso casamento está uma bênção, quando os nossos filhos estão alcançando os objetivos, quando tudo tem dado certo. E tem momentos na nossa vida que tudo vai de vento em popa, e aí nós adoramos, e aí nós engrandecemos, aí nós levantamos as nossas mãos. Mas e quando tudo dá errado? E quando as coisas não dão certo? Quando as coisas fogem do controle? Quando as bênçãos não chegam na nossa mão? Quando as coisas que nós fazemos não dão certo? Será que nós adoramos a Deus da mesma maneira? Da mesma intensidade? Com a mesma força? Acredito que não. Mas nesta noite nós vamos aprender lá no versículo 8, quando Deus vai testemunhar de Jó. Alguém lê para mim o versículo 8, para me ajudar, por gentileza. Versículo 8, quem pode ler? Obrigado, Bernadette. Então, o primeiro ponto que eu quero aprender aqui, a primeira atitude na vida desse homem chamado Jó, a primeira lição que eu tiro para a nossa vida, quando Deus testemunhou dele dizendo assim, não há ninguém na terra igual a ele, como ele. Então, o primeiro ponto que eu aprendo aqui é que você não precisa imitar as pessoas para chamar a atenção de Deus. Você precisa ser você mesmo. Use os seus dons e talentos que Deus te deu para adorar a Deus. Jó se destacou pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver, e isso chamou a atenção de Deus. Então Jó, ele adorava a Deus verdadeiramente. Jó, ele buscava a Deus com intensidade. Jó tinha uma vida de relacionamento com Deus diário.
E esse é o grande desafio para nós hoje, quanto igreja. Você não precisa levantar a sua mão. Eu não estou aqui para julgar a tua vida assim, porque a palavra fala para mim, primeiramente. Mas a maneira como você se relaciona com Deus no seu dia a dia vai refletir o tipo de relacionamento que você tem com Deus. É bem verdade que muitos de nós às vezes pegamos a Bíblia aos domingos aqui na igreja, no momento da leitura da palavra, e chegamos em casa, jogamos a nossa Bíblia e nem pegamos mais. Às vezes nós tiramos aquele momento de oração que nós temos cotidiano, que virou uma rotina, mas nós não tiramos um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. E o que chamou a atenção de Deus, sabe por quê? É porque Jó, ele tinha um desejo de se relacionar cada vez mais com Deus. E na realidade é isso que Deus espera da tua igreja. É isso que Deus espera de nós, quanto igreja, que possamos nos relacionar com Deus cada dia mais e com mais intensidade, buscando mais a Deus, conhecendo mais a Deus, estando mais na presença de Deus, ouvindo mais aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E é natural que às vezes nós pensamos assim: mas o Senhor não fala comigo, eu não ouço mais a tua voz. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Você tem tirado tempo para Deus, tempo de qualidade, tempo de separação de oração? Você tem buscado a Deus de que maneira? Por aquilo que Deus pode te dar ou por aquilo que Ele é? Será que você tem entrado no quarto ou tem buscado a Deus e tem falado assim: Senhor, eu estou aqui não porque eu quero nada, mas estou aqui porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, porque eu reconheço, porque eu entendo, porque eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o único digno de ser adorado. E quando nós meditamos na vida de Jó, ele era um homem preocupado em agradar ao Senhor. Ele era um homem que tinha temor. Ele era um homem que tinha um cuidado, um zelo em não entristecer o coração de Deus. Acredito eu que aquele homem, para tomar uma atitude ou para lançar uma palavra, ele era tardio. Talvez só fazia a hora que ele ouvisse, tivesse certeza que estava na direção de Deus. E será que nós, quanto igreja, nesta noite, Igreja Nova Vida de Laje, igreja local, será que nós temos buscado a Deus para ter um relacionamento profundo? Qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? De que maneira você tem buscado a Deus? De que maneira eu tenho buscado a Deus? Será que Deus pode testemunhar de nós nesta noite e dizer assim: ó, ali vai o meu servo de Deus? É bem verdade que às vezes quando nós passamos com a Bíblia debaixo do braço, com uma gravata, com um terno, com uma roupa, as pessoas podem até dizer: ali vai um servo de Deus. Mas na realidade somente Deus é que realmente vai poder dizer: ali vai um servo de Deus. Porque Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, Ele conhece as nossas atitudes. Como eu disse aqui, ó, você está sendo observado a todo instante. Você está sendo monitorado pelo Senhor. Ele tem observado os teus passos. Ele tem visto a tua maneira de agir na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja. Aonde você tem andado, o Senhor tem observado qual tem sido a tua atitude. E será que nós, com as nossas atitudes, nós temos chamado a atenção de Deus, verdadeiramente como servo, como aquele que glorifica, como aquele em que Deus tem o prazer de dizer: não, ó, Satanás tem observado o meu servo, aqui ele tem feito a minha vontade, aqui ele tem se preocupado em viver a minha palavra, aqui ele ama estar na minha casa, aqui ele ama estar na minha presença, aqui ele me busca pela madrugada, aqui ele entra no quarto e me busca em oração, não para pedir, não com desejo de querer receber, mas de me entregar, de dizer: Senhor, eu quero te adorar.
Senhor, eu quero receber mais de Ti. Senhor, eu quero conhecer o Senhor melhor. Eu quero ter uma vida de intimidade. Ou será que nós temos falhado quanto igreja, quanto servos, quanto as expectativas de Deus que Deus tem depositado em nós? Eu estava pensando em relação a isso, porque às vezes nós somos pegos de surpresa, né, e sem perceber que nós estamos sendo observados. Mas aquele que ama o Senhor, ele anda ligado o tempo todo, porque a preocupação dele é de adorar ao Senhor. Ele está preocupado com a sua maneira de vestir, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir. Ele está preocupado, né, para não magoar as pessoas. Ele está preocupado em ser bênção para as pessoas. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele está preocupado não com os seus próprios desejos, mas a preocupação dele é que o nome do Senhor seja glorificado. Imagine Jó recebendo uma má notícia, uma atrás da outra. Perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu os filhos. E aquele homem, mesmo assim, ele não pecou. Mesmo assim, aquele homem não murmurou. Mesmo assim, aquele homem, ele não reclamou. Ele não pecou, ele não culpou a Deus por toda essa situação. Ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor, Ele me deu, Ele tirou, mas louvado seja o nome do Senhor." E às vezes nós, por pequenas coisas, murmuramos e reclamamos porque Deus não fez, ou porque Deus deixou de fazer, e questionamos tantas coisas. E aquele homem, após perder tudo que ele tinha, perdeu os seus filhos, aquele homem adorou o Senhor. Aquele homem engrandeceu o nome do Senhor. E é de pessoas assim que Deus tem procurado. É isso que Deus espera de nós, que nós o adoremos independente das circunstâncias em que estamos vivendo. E talvez você vai dizer assim: "Ah, Ronaldo, você não sabe o que eu passo na minha vida, você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe como tem sido meus últimos dias, você não sabe qual tem sido a minha luta." Talvez eu não sei, mas Deus sabe. E se Deus ele tem permitido alguma situação na tua vida, continue confiando no Senhor. Se Deus ele tem te provado e tem permitido uma situação adversa na tua vida, continue adorando ao Senhor, continue confiando nesse Senhor, porque no momento certo Ele pode mudar o quadro da tua vida. Mas às vezes nós murmuramos, reclamamos. As suas atitudes vão chamar a atenção de Deus, seja ela boas, atitudes boas ou atitudes ruins. Mas o desejo de Deus é que nós possamos ter boas atitudes e assim glorificar o nome do Senhor, ser aqueles que verdadeiramente testemunhem do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus. E aquele homem perdeu tudo e mesmo assim ele não pecou. Segundo ponto que eu vejo aqui nas qualidades de Jó, um homem que não havia como ele na terra, é que a palavra de Deus diz que ele era um homem sincero. Sinceridade agrada o coração de Deus. Sinceridade, transparência, né? Uma pessoa íntegra agrada o coração de Deus. Quando você se coloca diante de Deus e reconhece a grandeza de Deus, quando você se coloca diante de Deus com sinceridade, confessa os seus pecados e diz assim: Senhor, eu falei, eu não queria, mas eu falei, eu sou sincero, eu assumo a responsabilidade. Deus, Ele se agrada de pessoas assim. Quando nós somos sinceros com Deus, quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração, Deus, Ele se agrada da nossa sinceridade. Então eu imagino Deus lá no trono da tua glória, quando Jó saía para adorar o Senhor, Deus falava assim: ó, já vem meu servo Jó. Eu imagino Deus falando, ó, com o Espírito Santo, olha lá o coração dele.
olha a atitude dele, olha a maneira com que ele se prostra, olha o zelo que ele tem em me agradar. E é isso que Deus espera de nós, que chegamos diante dele com o coração quebrantado, com o coração contrito, como alguém que reconhece as nossas falhas, as nossas pequenez, mas sabemos que Deus tudo pode através da nossa vida. Colocar diante de Deus as nossas fraquezas, com sinceridade. Então Jó, ele era sincero, o coração dele era um coração puro, ele se colocava diante de Deus. Imagino eu, quando ele lançava uma palavra, o Senhor já respondia. Sabe por quê? Porque Jó, ele priorizava Deus na sua vida. Quando nós priorizamos, quando verdadeiramente colocamos Deus em primazia, em primeiro lugar na nossa vida, certamente o Senhor vai ter prazer em se relacionar conosco de uma maneira mais profunda. Quem tem amigos aí? Todos têm, né? Mas tem amigos que é mais chegados, não tem? Tem aquele amigo que quando você para bater papo, você quer ir embora? Nem quer ir embora. O papo é tão agradável, a conversa é tão boa, um assunto emenda no outro, que você fala assim: eu tenho que ir embora porque a Renata, vou usar minha esposa, eu tenho que ir embora porque a Renata está me esperando, que eu vim buscar o pão, e eu parei com esse amigo. Então eu imagino, para ilustrar, né, quando nós priorizamos estar na presença de Deus, tanto nós desejamos mais estar, ouvir mais de Deus, estar na presença dEle, quanto Deus, porque Deus também deseja se relacionar conosco, e à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós priorizamos a Deus, Deus também se relaciona conosco de uma forma mais profunda. É uma coisa tão interessante que às vezes você está andando na rua e de repente Deus fala contigo assim, de uma forma tremenda, e você sabe que é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você conhece a voz de Deus. Da mesma forma que aquele amigo, quando liga para você, e somente na maneira dele de falar, você consegue identificar como ele está se sentindo, se ele está triste, se ele está com um problema. Assim é Deus. Quando você chega diante de Deus, Ele te conhece por inteiro, porque você tem uma vida de relacionamento, você tem uma vida de sinceridade, você tem uma vida que você prioriza a Deus. Então eu imagino Jó fazendo um projeto para fazer a tua casa, e de repente a esposa, a Bíblia não fala isso, mas eu posso imaginar: vamos fazer, e Jó: não, peraí, eu só vou fazer depois que falar com Deus. Só vou fazer depois que eu tiver o aval de Deus. Eu só vou fazer depois que eu tiver o direcionamento de Deus. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar de emprego, eu preciso ter uma tomada de decisão. E Jó, certamente, eu só vou fazer depois que eu ouvir a voz de Deus. Só vou fazer se estiver dentro da vontade de Deus. Então Jó, ele priorizava. Jó, ele se preocupava em fazer tudo da maneira que agradasse ao Senhor. Ele não fazia nada que deixava dúvida. Se fosse algo que não fosse glorificar ao Senhor, certamente aquele homem não faria. E é assim que nós precisamos ser. Precisamos priorizar Deus em todas as áreas da nossa vida, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Precisamos priorizar a Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Se assim você fizer, se assim eu fizer, certamente teremos uma vida bem-sucedida. Ou seja, Jó não abria mão de um relacionamento profundo e diário com Deus. Relacionamento diário. Não é aquele relacionamento de levantou pela manhã, Senhor, muito obrigado pelo dia, e pronto. Só vai se lembrar de Deus na hora de dormir. Senhor, obrigado pelo dia, amém. Deus, Ele vai ouvir a tua oração? Vai. Deus, Ele vai receber a tua oração? Vai, porque recebe.
Mas sabe o que Deus gostaria? Deus gostaria de ter participado de todos os momentos do seu dia. Desde quando você acorda até o anoitecer. É isso que Deus espera de nós. Então Jó, ele era um homem que era assim. A preocupação dele era de agradar ao Senhor, de priorizar a Deus. Ele era um homem que ele não vivia de momentos esporádicos com Deus, mas era um homem que vivia de momentos intensos, de todos os momentos com Deus. Quem já viveu uma experiência de chegar no culto e aquele culto ser uma bênção, né? O culto hoje tem dia que é assim, né? Que a gente sai da igreja, hoje foi maravilhoso. Deus falou comigo, foi tremendo. E quando chega na segunda, já não é mais a mesma coisa. Na terça já não é mais a mesma coisa. Tem alguma coisa errada. Quando nós nos relacionamos com Deus constantemente, diariamente, a todos os momentos, essa sensação de bem-estar, ela vai estar sempre acompanhando a nossa vida. Até quando nós estamos com dificuldade, o Senhor nos faz sentir assim. Porque às vezes nós temos a certeza que Deus está conosco em todas as situações da nossa vida. E Jó, ele tinha essa vida de relacionamento com Deus, e assim nós precisamos ser semelhante a Jó. E a palavra de Deus vai dizer que Jó também era um homem que tinha uma vida reta. E aquele que é reto diante de Deus, ele não desvia os seus pensamentos, nem as suas atitudes das coisas de Deus. Ele traça uma direção, ele vai em busca de um caminho que a palavra de Deus lhe mostra, e ele vive em retidão a palavra do Senhor. Ele examina as Escrituras para poder ver se a sua vida está realmente uma vida reta. Eu imagino que Jó, ele ficava a todo tempo examinando a sua própria vida para ver se ele não estava falhando. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando Jó, ele apresentava sacrifício ao Senhor, ele dizia assim, se porventura os meus filhos tiverem falhado contra o Senhor, Deus já perdoa. Ele era um homem que se antecipava, tamanha a preocupação daquele homem em agradar ao Senhor, em viver uma vida reta. Se porventura, Senhor, eu estiver errando, se porventura, Senhor, eu estiver falhando, se porventura, Senhor, eu não estiver te agradando, Senhor, eu quero acertar o caminho, eu quero ter uma vida reta. Se eu andar era reto, era firme em fazer e agradar a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que Deus espera da tua igreja. Que sejamos testemunhas, que sejamos uma igreja que verdadeiramente apresente um evangelho genuíno, o evangelho de amor, de verdade, de sinceridade, de temor, de busca, de relacionamento com Deus. A igreja não tem vivido mais um relacionamento profundo com Deus. A última semana que eu preguei aqui, eu falava sobre isso, que os sinais dentro das igrejas não acontecem mais, os milagres já não se ouvem mais falar, o revestimento de poder parece que sumiu da igreja, as pessoas já não buscam mais o poder de Deus, as pessoas já não buscam mais provar daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Mas será que foi Deus que mudou? Ou a igreja que não tem se relacionado com Deus da maneira com que Deus gostaria? Precisamos voltar ao caminho.
Precisamos deixar os nossos erros e acertar o compasso. Precisamos deixar de ter uma vida cambaleante, tortuosa, uma vida de oscilação, onde uma hora estamos lá embaixo, outra hora estamos lá em cima, uma hora estamos cheios, outra hora estamos vazios, para viver uma vida reta, uma vida constante, uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor. Uma vida onde Deus realmente confie plenamente em nós, para fazermos a tua obra. Precisamos ter uma vida reta diante da palavra, olhar para a palavra e examinar o nosso interior e confessar a Deus os nossos pecados e dizer assim: Senhor, eu tenho falhado, mas eu quero ter uma vida reta. Se colocar diante de Deus com um coração sincero, confessando ao Senhor as nossas falhas, confessando ao Senhor as nossas fraquezas, reconhecendo que nós precisamos de uma mudança urgente, para que a igreja do Senhor volte a provar de tudo aquilo que Deus tem preparado. As bênçãos estão reservadas para a igreja, os sinais estão reservados para a igreja, e o dia que nós tomarmos a posição em que Deus gostaria em que tomássemos, grandes coisas acontecerão na nossa vida e através da nossa vida. Os nossos olhos verão grandes coisas, nós provaremos do sobrenatural de Deus, porque Deus deseja isso com a tua igreja, mas a tua igreja tem falhado, porque tem andado cambaleante, tem se corrompido, tem permitido com que as coisas do mundo tenham adentrado dentro da igreja e tem contaminado a igreja do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus está às portas, os sinais estão aí, Jesus está voltando, e quem sabe não é esta noite em que o Senhor virá nas nuvens para buscar a tua igreja? Quem sabe não é hoje o grande dia? Precisamos estar atentos quanto igreja, e olhar para Jó como uma representação de uma igreja santa, porque Jó, diante das suas atitudes, ele pode representar a igreja que agrada ao Senhor, uma igreja que se desvia do mal, uma igreja que se preocupa em viver a palavra, uma igreja que vive a palavra por inteiro, com intensidade, de maneira que agrada ao Senhor. Mas sabe o que tem acontecido com nós? Nós temos falhado, nós estamos errando o alvo, assim como aquele homem que se embriaga e sai andando pelo meio do caminho, cambaleando de um lado e para o outro, muitas das vezes caindo e envergonhando. Assim temos sido nós diante da presença de Deus. Estamos andando cambaleante, errôneos, e Deus nesta noite apresenta Jó como um exemplo de uma igreja santa, de uma igreja que glorifica o teu nome, de uma igreja que se preocupa em viver a vontade de Deus nos mínimos detalhes. E sabe o que tem acontecido conosco? Que nós queremos viver a palavra só quando nos convém, só quando aquilo traz benefício para a nossa vida. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, há uma mudança, há uma transformação, há uma mudança de vida. Sabe o que nós fazemos? Nós viramos a página da palavra de Deus, porque achamos que aquilo não cabe na nossa vida. E na realidade a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, para nos moldar, para nos mostrar a direção, para que possamos adorar ao Senhor através das nossas atitudes,
a ponto de Deus se agradar de nós, a ponto de Deus dizer: ali é meu servo, ali é minha serva, aquela é a minha igreja. Uma igreja que glorifica o meu nome, uma igreja que se preocupa em fazer a minha vontade, uma igreja que traz alegria no meu coração, uma igreja que eu separei, que vai morar comigo para todo sempre. Se o Senhor vier nesta noite, de que maneira o Senhor encontrará essa igreja e as nossas vidas? Será que entraremos no céu pelas portas, como diz a palavra lá em Apocalipse? Será que verdadeiramente todo esse tempo que estamos aqui na igreja valeu a pena? Será que verdadeiramente aquilo que nós dizemos, eu vou morar com o Senhor na glória, será que isso é uma verdade absoluta na nossa vida? Será que as nossas atitudes, será que a nossa maneira de viver, será que a nossa vida reflete a vida de quem vai morar no céu? Ou será que temos falhado? Quanto igreja, quantos servos, será que temos andado de uma maneira reta? Ou temos sido cambaleante diante da palavra? Lá no Salmo 51:10 vai dizer assim: ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os retos, eles não se inclinam às coisas desse mundo e nem anda cambaleante. Eu fui procurar no dicionário acerca daquilo que é reto. Vai dizer que reto é aquele que não se inclina, é aquele que se mantém firme, aquele que está focado, aquele que não cede à pressão, aquele que não dá ouvido, aquele que não deseja as coisas desse mundo, mas ele tem um alvo, ele sabe quem é o Deus da tua vida, ele sabe o que espera ele entende que a circunstância que envolve a tua vida aqui na terra não pode interferir o desejo que ele tem de chegar no céu e adorar o Senhor. Ele tem a convicção que tudo aquilo que ele tem passado aqui não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para ele na glória. E às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas aqui nessa terra, enquanto Deus tem algo preparado para nós. Então vale a pena pagar o preço, vale a pena abrir mão, vale a pena não se corromper, vale a pena não ceder, ainda que você seja taxado de bobo, de quadrado, de antiquado, seja lá o que for. Mas se você estiver vivendo uma vida reta, não importa o que as pessoas vão dizer, o meu alvo é o céu de glória. O meu desejo é agradar ao Senhor. Não importa o que A ou B está falando, se você está vivendo a palavra, se o seu desejo é agradar a Deus, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que eles vão dizer acerca da tua vida, o mais importante é aquilo que Deus tem pensado de você. E o que Deus pensava de Jó? Qual era a visão que Deus tinha de Jó? Que ele era um homem que? Reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, que fazia a vontade de Deus. É isso que importa para nós. A opinião de A ou B não pode interferir na nossa vida. Não devemos estar preocupados naquilo que as pessoas pensam de nós, mas sim naquilo que Deus tem achado da nossa vida. E às vezes nós erramos, sabe por quê? Porque nós queremos agradar o pastor da nossa igreja. Nós erramos porque às vezes nós queremos agradar o nosso patrão, às vezes nós queremos agradar o nosso vizinho, as pessoas do mundo, mas não agradamos a Deus. Devemos estar preocupados diante daquilo que Deus tem pensado de nós. E Deus, Ele tem falado de uma maneira clara com a sua igreja. Mas sabe o que tem acontecido? Muitos estão dormindo. O Senhor está falando,
As pessoas estão como aqueles que dormem, não estão percebendo, não estão conseguindo enxergar tudo aquilo que tem acontecido, estão vivendo dia após dia, sem entender as coisas que têm acontecido e o que Deus tem falado com a tua igreja. Mas aquele que tem uma vida de relacionamento com Deus, ele sabe, porque Deus tem falado com ele, ele sabe porque ele ouve a voz de Deus, ele sabe porque a preocupação dele está em querer saber aquilo que Deus tem para a tua vida, qual o direcionamento que Deus tem para a tua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os retos, ele anda em retidão em todo o seu relacionamento com Deus, em todas as áreas. Não tem como ser reto no relacionamento com Deus, somente em algumas áreas da nossa vida. Tem que ser em todas as áreas, tem que ser no nosso casamento, tem que ser no nosso trabalho, tem que ser na igreja. E sabe qual é a realidade de muitos de nós? Que dentro da igreja nós somos uma bênção, mas nós, quanto marido, como pai, como vizinho, como uma pessoa, como um trabalhador, será que nós somos essa mesma bênção? Nós precisamos entender que o fato de estar na igreja aqui não é o suficiente para ter um relacionamento com Deus se nós não buscarmos a Deus intensamente. Estar aqui aos domingos, ouvir a palavra, mas se você não tiver uma busca intensa de relacionamento com Deus, não é o suficiente. É preciso olhar nesta noite para a palavra de Deus, o exemplo deste homem chamado Jó, que passou por situações adversas, mas ele continuou adorando a Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E às vezes Deus permite alguma situação na nossa vida e logo vem a preocupação: como é que vai ser? Será que as coisas vão acontecer? Qual é o Deus que você serve? Jó, ele tinha convicção. Jó, ele só suportou tudo aquilo que ele suportou porque ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Ele confiava plenamente a sua vida no Senhor. O quarto ponto aqui nesta mensagem vai dizer que Jó, ele era um homem que ele temia a Deus. E temer a Deus é ter respeito, é ter reverência, é ter amor a Deus e confiança no Todo-Poderoso. Isso é temer a Deus. Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Porque quando nós tememos a Deus, nós sabemos da sua grandeza, do seu poderio. Nós sabemos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Temer a Deus é honrar, é respeitar a soberania de Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus com uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Essa palavra aí quase não tem sido mais falado, né? Santidade. Uma vida santa, uma vida separada, uma vida que abre mão das coisas desse mundo, uma vida que te aproxima mais, cada dia mais de Deus e te afasta das coisas do mundo. Mas a realidade tem sido diferente. Temos nos aproximado cada dia mais das coisas do mundo e temos nos distanciado das coisas de Deus. Não temos buscado a Deus mais da maneira que deveríamos. Não buscamos a santidade, uma vida de santidade, uma vida que glorifica, uma vida que exalte, uma vida que testemunhe o nome do Senhor. O quinto ponto vai dizer que Jó, ele se desviava do mal. E se desviar do mal é negar um estilo de vida pecaminoso.
Jó, ele se preocupava em não pecar contra o Senhor. Pecado é uma outra palavra que quase não é mencionado mais nas igrejas, porque hoje tudo pode, tudo é conveniente, os esqueminhas podem ser feitos, o jeitinho brasileiro está sempre entranhado na veia, na nossa mente. Hoje todo mundo quer se dar bem, hoje você quer cortar pelo acostamento, hoje se tem alguém na fila, você quer passar na frente, você quer pedir alguém para pagar a conta para você, porque isso te beneficia. E quantos de nós estamos aqui pregando a palavra nos púlpitos, falando de Jesus, falando do Evangelho e agindo dessa forma? Errando, pecando. Mas quando nós tememos ao Senhor, como quando nós temos essa preocupação em agradar ao Senhor, as nossas atitudes não podem ser dessa forma. Nós precisamos entender que quando você corta uma fila, quando você pede alguém para pagar para você, porque ele está lá na frente, você está tirando, está roubando o direito do outro, que já estava na fila há mais tempo. Quando você corta pelo acostamento, diante da lei, você está errado, mas você está tirando vantagem, e isso é errado, isso é pecado. E às vezes nós estamos aqui pregando a palavra, e às vezes nós estamos aqui dizendo acerca da palavra de Deus, mas nós não queremos viver, não queremos examinar a palavra, porque Jó, ele examinava a palavra e dizia assim: opa, isso aqui eu não posso fazer. Eu até tenho vontade de cortar pelo acostamento, porque o engarrafamento está difícil, mas eu não posso, porque isso não agrada ao Senhor. Isso eu não posso, porque vai contra os princípios de Deus. Isso é temor à palavra, isso é se desviar do mal, isso é se preocupar, isso é zelar pelo teu nome diante do Evangelho, é testemunhar quem você verdadeiramente é diante de Deus. Sabe qual é a palavra que às vezes nós ouvimos muitas vezes por aí quando você evangeliza alguém? Eu já ouvi muito. As pessoas dizem assim: ó, ser crente igual aos alguns, eu sou mais crente. Alguns dizem assim: para mim entrar para a igreja e continuar sendo igual aos alguns aí, eu nem quero entrar. Mas você sabe por que as pessoas têm essa visão? Porque na realidade, verdadeiramente, nós não vivemos a palavra. Nós não testemunhamos das verdades da palavra, porque se verdadeiramente nós seguíssemos o exemplo de Jó, fôssemos temente a Deus, tivesse uma vida reta, quem tinha algo a dizer acerca de Jó? Nem Deus tinha acerca de Jó. Tanto é que Deus testemunhou de Jó: tem visto meu servo Jó? Homem reto, fiel, se desvia do mal. Mas sabe por que as igrejas não estão lotadas? Por que as pessoas não têm entrado? Que as pessoas não têm recebido Jesus? Por isso, porque nós temos falhado quanto igreja, nós temos errado o alvo, nós não temos sido a igreja que agrada ao Senhor. E esta noite eu trago essa palavra que Deus colocou no meu coração. Já preguei tantas vezes nessa mensagem de Jó, mas eu trago aqui nesta noite, não como quem te acusa, não como quem aponta o dedo na tua ferida, mas que para que nós possamos pensar que tipo de igreja nós somos, para que nós possamos pensar nesta noite que Deus está olhando do trono da tua glória e ouvindo e vendo o que está acontecendo aqui e contemplando cada coração, e o Espírito Santo sondando cada coração. E você sabe como está a sua vida, assim como eu sei. E sabe o que Deus espera de nós nesta noite? Que nós, quanto igreja, possamos nos arrepender daquilo que temos falhado. A mensagem nesta noite é uma mensagem de arrependimento. A mensagem nesta noite é uma mensagem de voltar ao caminho. A mensagem nesta noite é uma mensagem de voltar ao princípio. É de rever
primeiras práticas, é de voltar ao primeiro amor, é de desejar viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida de uma maneira intensa, mas de maneira que glorifique o Senhor. O desejo de Deus é que nós confessemos os nossos pecados que têm consumido a nossa vida e têm nos impedido de viver uma vida de santidade. O desejo de Deus nesta noite é que confessemos os nossos pecados que têm nos impedido de testemunharmos como uma igreja santa, imaculada, que vai morar no céu. Esse é o desejo de Deus para nós nesta noite. De uma igreja que se desvia da corrupção, das coisas do mal, das coisas que mancham, das coisas que não agradam ao Senhor. Mas Deus, Ele quer uma igreja pura, com vestes brancas, alvas como a neve. E esta noite é noite de lavarmos as nossas vestes diante do Senhor. É noite de tirarmos as manchas. É noite de dizer assim: Senhor, eu tenho falhado. É noite de dizer assim: Senhor, eu tenho errado o alvo. Senhor, eu tenho sido esse que tem andado pelo acostamento. Eu tenho sido esse que tem pensado em me dar bem, prejudicado o outro. Mas a partir de hoje, eu quero ser como Jó. Eu quero ter uma vida de relacionamento. Eu quero ter uma vida que priorize o Senhor. Eu quero ter uma vida que verdadeiramente glorifique o Teu nome. Porque é isso que Deus espera de nós, que olhemos para a palavra e examinemos as nossas vidas, que consultemos as escrituras sagradas e possamos ver se nós nos enquadramos dentro da palavra, para que possamos pensar nesta noite, diante de tudo isso que eu falei, e dizer assim: Senhor, o que o Senhor tem pensado de mim? De que maneira o Senhor tem me visto? De que maneira o Senhor tem me enxergado? Será que o Senhor tem se agradado de mim? Será que a minha vida verdadeiramente tem glorificado o Teu nome? Ou será que a minha vida tem sido uma fraude, um engano, uma vida onde tem uma capa, onde na verdade eu tenho enganado a mim mesmo e não ao Senhor, porque eu não posso te enganar? Mas essa noite é uma noite de revermos os nossos conceitos, de avaliarmos as nossas vidas pessoalmente falando, e de se colocar diante do Senhor como quem se humilha, como quem reconhece que tem falhado e que tem errado o alvo. Eu tenho batido nessa tecla e tenho falado isso acerca desta igreja, porque é aqui que eu congrego. E quando eu falo de avivamento, eu digo que tem que começar a partir de mim, porque à medida que eu começar na minha casa, que o Wallace começar na casa dele, que o Braga, que o Claudeci, que a irmã Tainá começar a entender que é necessário ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de relacionamento. Vou dizer uma coisa para vocês: vocês nem imaginam o que pode acontecer aqui neste lugar, porque é impossível Deus não se manifestar numa igreja santa. É impossível Deus não se relacionar com uma igreja que adora com coração sincero. É impossível Deus não falar com aqueles que servem a Deus por inteireza de coração. Precisamos deixar de fazer trocas com Deus, de achar que Deus é aquele que tem que satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades, para entender que nós fomos criados para adorar a Deus, independente das circunstâncias. Como tem um hino aí que diz que se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E isso é uma verdade que precisa estar embrenhada no nosso coração. Mas eu trago essa mensagem nesta noite, fechando já. Como eu disse aqui, que é noite de arrependimento. É noite de confessarmos os nossos pecados e dizer: Senhor, eu tenho falhado. Senhor, eu não quero ser mais assim. Senhor, eu quero ser lembrado como uma igreja que fez a diferença. Eu quero ser lembrado como uma igreja que provou do sobrenatural de Deus.
Eu quero ser lembrado como a igreja que fez a diferença nessa terra. Eu quero ser lembrado pela igreja onde o Senhor começou o avivamento genuíno. Eu quero ser lembrado por aqueles irmãos que sofreram, que passaram perseguições, mas se manteram fiéis. Eu quero ser lembrado por aquele que, independente da circunstância, adorou a Deus até o fim. Até o final. Até o último dia de vida. Talvez você não vai ter uma casa nova, um carro, mas se você tiver a graça de Deus, isso é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Então eu fecho essa mensagem nesta noite, dizendo que é uma noite de arrependimento, e que a sua escolha, a sua atitude, é que vai determinar que tipo de vida você vai ter daqui para frente com o Senhor. O desejo do meu coração é que a minha vida seja transformada pelo Senhor, assim como a sua vida também. E talvez você está aí ouvindo essa palavra e tenha pensado assim: como eu era usado pelo Senhor, quantas coisas o Senhor já fez através da minha vida, quantas coisas eu já vi, já provei, já enxerguei, e hoje não tem acontecido mais, mas é noite de arrependimento. Arrependimento para poder buscar ao Senhor de uma forma diferente, não da maneira que estamos buscando. Então que o Espírito Santo fale melhor o teu coração. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. O Espírito Santo, ele está aqui neste lugar porque a palavra de Deus nos garante. E certamente ele está sondando o teu coração nesta noite. E eu não estou aqui como quem te acusa, até porque quem é acusador é o nosso adversário. Mas Deus está aqui através do Espírito Santo como aquele que quer o melhor para nós. Aquele que quer o melhor para a nossa igreja. Querido e amado Deus, quero te agradecer, Senhor, nesta noite por essa palavra. Pai, como eu disse aqui no início da ministração, que não volta vazia. O Senhor cumpre os seus propósitos, Senhor, através da tua palavra. Pai, sinto no meu coração que o Senhor deseja que essa igreja de Nova Vida de Lages seja uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja reta, uma igreja, Senhor, que glorifique o teu nome verdadeiramente, uma igreja que seja referência no bairro de Lages, na cidade de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Portanto, Pai, eu quero, Ronaldo, confessar a Ti os meus pecados, Senhor, porque eu também tenho falhado, eu também tenho errado o alvo, Senhor, eu também não tenho vivido da maneira que o Senhor gostaria, mas eu quero confessar a Ti os meus pecados nesta noite e apresentar a Tua igreja, Senhor, que também, Senhor, se arrepende, que também, Senhor, recebe essa palavra e entende que precisa haver uma mudança, precisa haver uma conversão, uma transformação. Portanto, Espírito Santo, eu quero te pedir nesta noite, Pai, que essa igreja a partir de hoje não seja mais a mesma. Pai, que essa igreja a partir de hoje seja uma igreja avivada, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja reta, uma igreja que verdadeiramente glorifique o Teu nome, uma igreja que verdadeiramente testemunhe da Tua palavra e do Teu evangelho através das atitudes. Portanto, Pai, eu apresento cada vida, cada coração que se coloca diante do Senhor, que você neste momento possa colocar a mão no teu coração e apresentar a Deus a tua vida e dizer: Senhor,
eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso acertar o alvo, eu preciso ter uma vida transformada, eu quero me aproximar mais de ti, eu quero conhecer mais o Senhor, e eu quero fazer parte da igreja que verdadeiramente glorifique o teu nome. Portanto, Espírito Santo, age em cada coração, Pai, nesta noite. Pai, traga o teu bálsamo, traga o teu refrigério. Perdoa, Senhor, a tua igreja, perdoa as nossas falhas, e que daqui por diante, Pai, sejamos uma igreja diferente, uma igreja que é representada pelo teu servo Jó, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja reta, uma igreja que se desvia do mal, uma igreja que prioriza estar na tua presença, não por aquilo que o Senhor pode dar, mas por aquilo que o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso. A ti, Senhor, entrega a oração e oro, Senhor, pela tua igreja em nome de Jesus, amém. Que possamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus nesta noite. Glórias a Deus, aleluias. Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração nesta noite. Vamos ficar de pé. Que você saia daqui cheio da palavra de Deus, cheio da graça, da unção e da presença de Deus. Vamos orar, já estamos encerrando esse culto. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que bom que você veio, nosso amigo que nos visita. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Estamos sempre abertos aqui, sempre que desejar, estamos aqui para adorar o Senhor, tá? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor realizou aqui nesta noite, Pai. Nossos olhos carnais não podem contemplar, mas eu sei que o Senhor agiu neste lugar de maneira tremenda. Portanto, Pai, que aqueles que entraram aqui com o coração abatido, Pai, que possam sair daqui de uma forma diferente, que essa palavra, Deus, possa surtir o efeito no coração de cada um, e que a partir de hoje sejamos uma igreja que vai mudar a história da nossa cidade e do nosso bairro, e vai mudar a nossa história, e vai mudar a história da nossa família. Portanto, Pai, muito obrigado por tudo que se realizaste neste lugar. Agora leva-nos em paz, debaixo das tuas santas e poderosas mãos, nos guarda, nos livra de todo mal. Se o amanhã se nos pertencer, que o Senhor possa nos dar uma noite de paz, e que amanhã possamos levantar, de maneira que sejamos santos, retos, íntegros, diante da tua presença. Portanto, assim eu oro, entrego a ti esse culto racional, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, vá em paz, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.